Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Quem Pode Podcast. Eu sou o Fábio. Eu sou o Rojão. E estamos aqui hoje com um assunto mega interessante, mega polêmico. Não é polêmico, né, Rojão? Não acho polêmico, não. Mas eu acho que ele é, assim, do agrado das pessoas. No fundo, quem não se preocupa acaba em algum momento da vida se preocupando. Isso é verdade. Então o assunto de hoje é como emagrecer comendo. Opa. Quem Pode Podcast. Muito bem, estamos de volta e hoje na nossa sessão Beijos e Abraços queremos mandar um beijo pra Silvânia. Silvânia que fez aniversário dia 10. Que fez dia 10, parabéns pra Silvânia, ela que é uma ouvinte assídua, sempre ouve, comenta. Paixãozinha. Não, e ela como se diz, ela replica nossos conteúdos, realmente é uma das nossas poucas fãs verdadeiras. Exatamente. E também um abraço pro Plínio Monteiro, que é o Grande nosso palestrante, que fala sobre propósito, que não perde um, sempre comenta também, que em breve estará de volta aqui com a gente. Manda sempre pão de queijo pra gente, a gente adora. A gente gosta mesmo, né? Isso. É mentira, eu não gosto de pão de queijo. Eu acho uma borracha Também é azeda. mentira, ele não manda nada também. E o nosso abraço especial, Rojão? Vai pro presidente Franco. Quem é o presidente Franco? Não é quem, cara, é uma cidade no Paraguai. Temos ouvintes em Presidente Franco. Um abraço aos ouvintes de Presidente Exatamente, Franco. a cidade no Paraguai com 93 mil habitantes. E desses 93 mil temos ouvintes do Quem Pode Podcast. Dizem que pelo menos 92 ouvem lá, né? 92? Mil. Pode ser. Então um abraço aos nossos ouvintes de Presidente Franco. Isso, felicitações. Muito bom. Bom, a nossa convidada de hoje, mais do que especial, ela é nutricionista, mas também é jornalista formada, trabalhou muito tempo na área. Com vocês, Tatiana Amalfi! Seja bem-vinda, Tati! Muito obrigada pelo convite. A Estou gente que muito agradece. feliz de estar aqui com vocês. Nós que estamos felizes, afinal não é todo dia que temos uma personalidade assim, né, Rojão? Exatamente. Tati, vamos lá. Antes da gente começar a falar propriamente da nutrição, conta um pouquinho da tua trajetória até chegar nessa profissão, na carreira. Eu tenho que guardar meu chouriço ou posso continuar com ele na mão? Esse chouriço é... Vem desde ontem, mas tá gostoso. Esse chouriço é trouxe de casa ou é da Argentina, aquele bife de chouriço? Não vem ao caso. Tá bom. Eu vou deixar porque a pauta é emagrecer comendo, né? Então, Rojão tá mais magro. pode comer de tudo. Olha só. Mas antes de falar de comida, e aí, como é que foi? Você é jornalista, na verdade? Eu sou jornalista, exatamente. Eu me formei em jornalismo já tem aí alguns anos, né? Não vou falar todos os anos, pra gente não... É uma menina. É uma garota, é uma gatinha. Mas eu me formei em 2004 em jornalismo. E aí, já trabalhei aí na área um tempinho, fiz Rádio Eldorado, Olha! fiz TV Record, né? O SBT Brasil, na época que a Ana Paula Padrão apresentava. Eu fiz um tempo aí de reportagem, fui editora há muito tempo em TV. E aí, depois eu fui trabalhar na área política, então eu era assessora de imprensa, né? De um vereador aqui na Câmara de São Paulo também, fiquei um tempo. Uhum. E quando eu casei, tive meu filho, a redação já não estava conseguindo conciliar ser jornalista e ser mãe, porque a gente tem uma vida muito sem horários, né? Então, assim, você vai para um factual, você vai para... Quem é repórter sabe disso. A gente vai pra rua e não tem horário pra voltar. Porque, na verdade, assim, se cai um avião, você precisa ficar lá cobrindo o tempo todo, até Você a não poeira tem acabar. vida. Não. E aí é sábado, domingo, a gente faz plantão. Então, aí quando eu fui pra Câmara, era um pouco mais flexível. Mas na época de campanha também é difícil. Porque aí você tem que trabalhar domingo a domingo. Eu tô achando, Rogério, que aí também tem um conflito moral. Porque, assim, ser mãe, né, dignifica a mulher, é uma coisa nobre. E trabalhar com política é ir trabalhar no inferno, né? Pois é. Então tinha uma questão moral aí, né? Do céu ao inferno, né? Na verdade, o que eu senti mais necessidade, né? A gente com criança, você tem horários, né? Então, assim, pode deixar seu filho no integral? Pode, mas
das 6, 7 horas da noite, você precisa ir buscar, né? Exatamente. E aí, em votação de plenário, por exemplo, tinha dias que eu saía meia-noite, 1h até terminar. Então, não dava nem tempo de ficar com ele, de acompanhar ali também o crescimento. E a gente, como mãe, às vezes acaba se culpando um pouco, né? Sobre isso. Então, foi quando eu decidi que eu ia mudar de profissão. E aí você começou a estudar? Aí eu comecei a estudar. Então, eu fui fazer outra faculdade. E aí também uma loucura, né? Pra eu estudar, trabalhar. Mas aí eu consegui conciliar tudo certinho. Porque o que eu queria? Eu queria trabalhar com uma agenda mais flexível. Eu queria trabalhar com algo que eu mesmo, que só dependesse de mim, né? Então, na verdade, assim, vou marcar meus pacientes. Eu sempre entrei na faculdade de nutrição já pensando nisso. Vou trabalhar com atendimentos. Então, eu quero consultório, quero fazer a parte clínica. Sempre pensei nisso. Tá. Então, como eu já fiz a faculdade mais velha, você acaba aproveitando mais também, né? É um outro olhar, assim. Quando eu fiz aos 18, 19 anos e agora... Não temos maturidade para lidar com isso. Foi totalmente diferente. Eu acho que eu aproveitei muito, assim. Eu aproveitava todos os trabalhos, né, de apresentação da faculdade como se fosse a minha apresentação ali para todos os professores, do que eu estava explicando, do que eu queria. Então, era muito diferente. Acho que isso foi uma coisa muito positiva. Então, quando eu saí da faculdade, eu já saí atendendo, já saí sem aquele medo de quando você é mais jovem, né? Que eu via as meninas da minha classe, mas com aquela insegurança. Não, até porque eu já vinha do jornalismo que me trazia já isso, Sim, né? né? Essa confiança, essa coisa de Saber falar com lidar as com o pessoas. público, Sim, sim. Então, acho que isso eu acabei conseguindo sair um pouco, né? À frente, assim, dos demais. Mas eu sempre estudando, então fui fazer já logo pós-graduação na hora que eu terminei. E continuo, porque a área de saúde é totalmente diferente, né? Então, assim, a ciência, ela muda. A gente fala que a cada 74 dias tá tudo diferente. Então, novos guidelines, novos parâmetros de exames. Então, novos estudos surgindo. Agora, com a pandemia, nossa, saíram muitas outras coisas na área da nutrição, principalmente. Então, a gente precisa sempre estar atualizada. Quem quer área clínica, principalmente, né? A gente precisa sempre se atualizar. Então, eu não paro de estudar. É isso que eu ia falar, você tem que gostar de estudar. Mas aí é legal porque você já tá no momento que você gosta. Mas né? deu pra perceber, inclusive, que essa história dela ir pra faculdade pela segunda vez, assim, ela já foi mais apaixonada. Sim, Totalmente, sim. né? Pelo tema, pelo Exatamente, assunto. não, já fui bem mais. Eu já tinha, assim, um foco também, um direcionamento, né? Porque eu me enxergava um pouco naquelas meninas que estavam na minha classe quando eu fiz jornalismo, né? Porque quando você faz faculdade aos 20 anos, o pessoal tá no bar, né? Então, de sexta-feira, às vezes estava eu e o professor na sala, né? E você a moçada estudando. já tava no bar, já tava querendo fazer outras coisas. E assim, não existe o certo e o errado, é a idade, né? Então, são ideais diferentes. Você só vai começar a pensar o quanto aquilo é importante com a idade mesmo, com a maturidade. E você já mãe também, né? Já mãe, Não, então imagina não as tem como. meninas assim, né? E aí, a matéria depois a gente pega com a tia lá, ela tá anotando tudo. Não, e assim, gente, eu cansava de fazer trabalho em grupos, né? Então, no início, eu ficava parecendo a mãe delas. E aí, no exato, assim, numa parte, assim, da faculdade, eu preciso tirar o pé, porque, assim, eu tô ficando a tiazona chata, né? De ficar cobrando. Aí eu falei assim, eu já tenho meu filho pra cobrar, não dá pra assumir mais essa, né? Então, chegou uma época que era assim... Eu já rolar. Deixa rolar, eu botava o nome do povo, assim, e tal, aí a gente ia apresentar. Então, como era sempre sobre uma apresentação pra mim mesmo, então eu já apresentava e tal, não sei o quê. Às vezes eu via que algum professor ou outro fazia pergunta pra alguma outra pessoa pra ver se dá. E por você ter estado na mídia, alguém te reconheceu? Na faculdade, na escola, no curso? Sim. Em alguns momentos, alguns professores... perguntaram. Eu fiquei muito tempo no jornal que era do Faccioli, né? Que ele apresentava na Record, que era o SP no Ar. Então a gente entrava com as praças. Quando eu fiz o jornal dele, eu fazia de Bauru, porque eu fiz a Record em Bauru. Então quando a São Paulo pedia alguma das praças para entrar, que sempre tinha que ter um assunto polêmico, alguma coisa, e lá acontecia de tudo. E aí a gente entrava às 6 da manhã, sempre nos links, né? E aí, algumas pessoas têm a memória boa, bom fisionomista, né? E falam, mas eu conheço você de algum lugar. Não, você já trabalhou. Aí às vezes eu falo, sim, né? Porque é da TV. E aí, começam a buscar, às vezes, no YouTube. Aí tem algumas matérias e mas tal. Mas é mais o pessoal mais velho. Eu tô pensando assim, a pessoa que você tá pondo o nome no trabalho... deixa que a moça lá da televisão coloque. Tem aquela senhora lá, tem aquela Tati. senhora.
ela estuda, ela da televisão, ela sabe Ela muito. ela sabe falar bem, né? Desde que ela Não, apresenta. gente, olha, eu vou te falar, eu tinha a idade dos meus professores, né, na verdade. Então, tinha professora até mais nova que eu. Não, mas peraí, do jeito que você fala aí, quem tá Não, ouvindo vai pensar que você é uma exatamente. senhorinha, hein? Não, mas tinha. E assim, e professores muito bons, assim, que eu falava assim, nossa, eu me espelhava, assim, eu quero estudar pra saber o quanto elas sabem, assim, né? Só que eu acho que uma coisa que eu percebia muito, eu percebo, né, em área de saúde, é que as pessoas acabam ficando muito acadêmicas também, né? Então, assim, às vezes a pessoa sabe muito, mas quando vai pra parte clínica do atendimento com o paciente, você precisa muito se fazer compreendido, sabe? Uhum. O paciente, ele precisa entender o porquê ele vai comer aquilo. Exatamente. Entendeu? Porque assim, acho que hoje as pessoas não... Elas querem saber até por que ela tá tomando aquele remédio, vai ler a bula, vai procurar no Dr. Google pra entender o que é aquilo, né? Então as pessoas já não engolem qualquer coisa. E falando de comida, então é aí que elas não vão engolir mesmo, né? Sim, sim. E assim, por exemplo, atendi um paciente recentemente, um rapaz, 26 anos, tomando já insulina, veio do endócrino com uma glicemia de 800. E aí, assim, quando ele veio pra mim, eu tive que praticar. Eu tenho uns desenhos, que eu não tô com eles aqui, que eu faço e tal, pra exemplificar mesmo, né? Ilustrar, mostrar pro paciente o que acontece no organismo dele. E daí, quando eu fui explicar pra ele todo o processo, como era essa ativação da insulina, como que o pâncreas dele estava trabalhando, o que ia acontecer, agora ele já tomando insulina, né, pra se tornar um diabético tipo 1, dependente de insulina, ele ficou prestando atenção. Aí ele falou assim pra mim, nossa, agora fez sentido pra mim. Por que eu tenho... Agora eu entendi o que acontece. Ele falou, porque quando eu fui ao médico, ele só me deu um remédio, falou que eu tinha que fazer, que me apavorou e acabou. E eu não entendi. Ele falou, e assim... E aí é o que eu sempre trabalho muito com os médicos. Eu tenho muitos amigos médicos, inclusive eles me indicam muito pacientes. Eu acho que hoje a medicina tem um olhar diferente, né? Para essa parte da alimentação. Eu acho que eles têm essa consciência de que não é só o paciente ganhar medicação, porque ele só vai ganhando mais medicações, né? Então, assim, uma medicação que agrava o colesterol, a outra vai danificar mais pra frente o rim, a outra o fígado. Então, aí você vai ganhando mais medicações. E eu acho que tem alguns que já falam assim, não, procura um nutricionista, né? Vai regrar a sua alimentação primeiro, pra depois a gente entrar. É óbvio que o caso desse rapaz era muito específico, a glicose dele estava muito alterada, não tinha nem condições de só ser alimentação. Uhum. Só que isso precisa estar muito bem alinhado e explicado para o paciente, né? Para ele conseguir aderir, senão ele não tem... Simplesmente é um procedimento e ele não entende realmente. Não, e porque as dietas, assim, acabam não funcionando, as pessoas... Praticamente todas que eu atendo falam assim, olha, eu já passei com 4, 5 nutricionistas. Eu sei tudo que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Sempre os mesmos relatos. E aí eu começo a perguntar, porque é sempre as mesmas coisas, assim, mas por que você não consegue, né? E assim, dieta é algo que eu falo que não existe essa palavra. Por quê? Dieta a gente aplica no ambiente hospitalar, né? Então é dieta líquida, dieta branda. Então, assim, dieta pastosa. O indivíduo saudável, ele precisa comer, ele precisa só reaprender a comer. Muitas das vezes ele deixou de comer. Ah, que legal, né? Porque a gente sempre pensa em dieta, né? O que é dieta e o que é regime? É a mesma coisa? São Então, na verdade, diferentes para a gente na nutrição estuda a dieta, igual eu falei pra você, quando a gente tá adequando para um paciente. Por exemplo, a dieta... Quando eu atendo um paciente renal, um paciente diabético, ele precisa adequar uma dieta, né? Então, ele vai adequar a contagem de carboidratos. O paciente renal, ele não pode comer uma série de coisas, então a gente adequa potássio, fósforo, proteína, tudo é fracionado para esse paciente. Porque é uma questão realmente Porque é uma perigosa. questão de patologia associada. Uhum. Mas quando ele é um indivíduo saudável... eutrófico, ele não tem nada. E eu pego, inclusive, pacientes obesos que a gente fala assim, eles são metabolicamente saudáveis. Você olha os exames, o paciente não tem nada. E aí você olha fisicamente... Ele é obeso, mas assim, vamos adequar a alimentação dele, porque eu só vou restringir algo na dieta e eu passar uma dieta quando ele é um hipertenso, quando ele tem uma patologia, quando ele vem com alguma coisa assim. Porque, caso contrário, não tem por que a gente restringir grupos, sabe? Por exemplo, tem muita gente que fala assim, eu já quero uma dieta low carb.
Então, o low carb, por exemplo, ele tem estudos que mostram para que ele serve, né? Então, a gente aplica, por exemplo, para pacientes que têm ovários policísticos, dá resultados, né? Assim como a cetogênica também, para pacientes que têm alguma patologia específica, pacientes que, por exemplo, têm convulsão, dá resultados, a gente tem estudos que mostram, mas não é para uma pessoa que eu atendi na academia e ela já chega e fala, eu quero low carb, porque o low carb é uma quantidade menor de carboidrato. Ela não tá falando zero carb. Só que na cabeça da pessoa, ela vai pegar um low carb e ela vai tirar todo o carboidrato. É quase como a Coca Diet, não tem açúcar. Não é bem isso, né? Não é bem isso, porque você tem o sódio ali, né? Associado, que também lógico que numa a gente vai falar inverso, né, ao açúcar, mas prejudica tanto quanto. Exatamente. Pode falar. Uma das coisas, então, é a nomenclatura. Uma das grandes questões são a nomenclatura. As pessoas não entendem. Não entendem. Então, eu realmente não sei o que é um carboidrato. Pois eu não sei. Aí as pessoas, você fala assim, olha, mas você pode comer um carboidrato. Quê? Cerveja é carboidrato, já me falaram. Mas se você for prestar atenção... Esse macarrão. A gente tem todos os tipos de alimento, eles vão ter ali uma quantidade de carboidrato. Por exemplo, um frango. Em 100 gramas de um filé de frango, eu não tenho 100 gramas de proteína, por exemplo. Né? Que a pessoa fala, só vou comer proteína. Não, naquele frango, você também tem alguma coisa ali de lipídios que entra, né? Tem uma parte ali que o seu organismo também... Por exemplo, a gente fala que a proteína, a gente tem uma base nitrogenada que, em excesso, o organismo também vai rejeitar, né? E você vai excretar ali pela urina também. O rim vai fazer esse trabalho. Então, nada em excesso também faz bem. Então, tem gente que só come, por exemplo, frango. É legal isso. Tudo em excesso faz mal. Inclusive o nada. Sim. Que legal, gostei disso. Porque, gente, é o que eu falo assim. A pessoa ela quer restringir grupos. Então, ou ela isola um grupo... Eu vou fazer a dieta da gordura. Tem gente que faz. Que come uma picanha com aquela gordura amarela. Só bacon, assim. Só ovos, só gorduras e tal. E a gente fala, é um equilíbrio, né? Mas isso emagrece mesmo? Ou sei lá, uma crença popular? Então, na verdade, quando a gente pensa numa gordura, a gente tá falando assim, vamos utilizar gorduras boas, que seriam aquelas gorduras boas, né? O azeite, o abacate. A linguiça com cebola. Linguicinha. A linguicinha com cebola, aquela calabresa cebolada. Deve ser maravilhosa, então, embutidos, né? Os embutidos, mas assim, hoje eu atendi um paciente com ácido úrico elevadíssimo e ele só tem 21 anos. Então eu falei assim pra ele, podemos, neste momento, vamos fazer a restrição dos embutidos, porque eu consigo diminuir esse ácido úrico e você não vai ter um agravo lá na frente, porque você só tem 21 anos. Ou ele pode virar o super-herói, o homem ácido também. Então assim, tudo mas eu gosto tanto, a hora que eu falei assim da carne vermelha, porque o ácido úrico é muito elevado, eu vi que ele é o churrasco sempre, é jovem, né? Então assim, ele falou assim, pô, mas já começa o churrasco na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Então, a gente precisa ter um equilíbrio, né? Então, assim, por exemplo, não existe alimento bonzinho, alimento malzinho. Porque se você pega um paciente renal, o cara não pode comer nem salada, nem folhas à vontade. E não é porque é folha que ele vai poder comer de Coitado, montão. ele tem que fazer ainda picadinho por conta do potássio, né? Nossa. Então, é muito restrito. Então, assim, pra quem... Né, nós estamos falando, para quem vai ser direcionado isso? Se é um paciente com um problema de insuficiência cardíaca, ele tem restrição hídrica, então água faz bem para a saúde? Depende para quem. Tem gente que não pode. Tem um paciente, por exemplo, que só pode ficar enxugando gelo na boca, porque tem restrição hídrica na dieta. Então, tudo isso precisa ser pensado, né? O que acontece? Ele não pode, porque ele tem vou falar numa linguagem assim bem... Popular. Que popular, pra gente é melhor. Pra vocês entenderem. Por exemplo, ele tem um refluxo, alguma coisa assim, ele pode aspirar aquele líquido pro pulmão. Dar uma embolia pulmonar, né? Porque ele não tem ali, a parte dele cardíaca não tá trabalhando
direitinho d'água ali. dele tá vazando. Você percebeu que ela falou de forma bem popular pra gente que ele pode ter um refluxo, que pode dar uma embolia pulmonar, né? E a gente fica assim... A caixa d'água tá vazando, é isso. Tá vazando. Se ela não sabe falar popular. A boia do caboclo tá vazando, cara. Exatamente. O ladrão tá dando vazão ali, tá caindo de volta da caixa, é um refluxo. Exatamente. Esse é o nosso popular, tá, Tati? Tá, não, só pra eu entender. Porque, assim, na verdade, eu sempre falo isso, gente, vamos prestar atenção pra quem, né, e com quem nós estamos falando. Porque as pessoas, elas abrem uma revista, a amiga tá tomando o Orlistat lá, o famoso, né, que o pessoal fica até sem a parte do intestino. Nossa, mas você emagreceu? Os chás, gente, estão super na moda. Eu tô em grupo de WhatsApp que eu vejo o pessoal publicar chás, né? Elas publicam assim, chá detox, né? Chá... Gente, pelo amor de Deus. Aí você vai olhar a composição do chá, tem lá sene, cáscara sagrada. A pessoa não vai sair do banheiro. Ah, então é tipo uns laxantes meio que naturais. Nossa, e Que aí quando- precisa se preocupar, né, gente? Porque aí tem, porque são as modas, né? Quando você falou o Orlistat, é o famoso Xenical, né? Exatamente. Que você tomava e você perde quantas? Cuecas, calças e calcinhas, 3 numa semana, né? Eu tomei um chá seca-barriga, inclusive foi no meio de uma entrevista aqui. Ah, coisa boa. Ah, Tivemos mas que foi parar a bonito. entrevista porque ele falou, estou passando mal. Por favor, vamos... Mas Não, e assim, assim, tem e essas a gente modas. precisa ter o discernimento, né? E aquele poder, assim, de ser autocrítico também. Porque não é tudo. Hoje a gente vive uma época de fake news, né? Então, assim, não é tudo que é publicado ali, num grupo, que é verdade. Então, assim, eu participo de muitos grupos de mulheres, grupo do prédio, grupo de mães, grupo de não sei o quê. E aí aparece, eventualmente, umas coisinhas pra vender. Gente, olha, minha amiga tal, maravilhosa, ela tá tomando isso, não sei o que, e o pessoal, pum, posta lá. Aí você vê que uma quer, eu quero, mas quantos quilos perdeu? Não sei... Gente, não tem milagre. Tem uns óleos essenciais que tá fazendo tal coisa. Não, começa a aparecer. Os Aparece mitos, de né? tudo, de tudo. E aí aparece fotos do antes e depois, que é uma coisa assim, Eu bizarra de você ver, Eu né? gosto muito de um antes e depois, que tem o cara ali assim... Depois de 3 semanas eu perdi o óculos. Não, foi o Tim Maia, né, que fez uma dieta. Falei, e aí, fez uma semana de dieta. Falei, e aí, você perdeu quanto? 7 dias. Muito bom. Mas eu gostaria de ter uma máquina do tempo pra voltar e falar assim, gente, né? Voltava no passado e falei, enquanto vocês estão nos mitos populares que engravida no banheiro, que tem o homem do saco, lá no futuro a gente tá, porque tem um chazinho que te emagrece, porque tem um produto X que tem a pílula... Precisa não sei tomar onde. muito cuidado, né, gente? Porque imagina um paciente que tem uma hipersensibilidade. Eu peguei um paciente que eu atendi, ele e a esposa. Aí um dia ele me ligou e falou assim pra mim, olha, eu não tô passando bem, já tem 2 dias que eu não consigo ir trabalhar com uma labirintite horrível. E eu pensei, mas eu não receitei nada pra ele, né? Que ele, Pra alterar, assim, né? pra alterar, assim. Aí eu perguntei pra ele, mas você tá tomando algo fora, assim? Aí ele disse, então, a minha esposa comprou um chá que ela falou que vai ajudar a gente a emagrecer. E aí ela tá tomando bastante dele, ela fez pra mim também. Aí tem 2 dias que eu estou tomando. Eu falei assim pra ele, pega o rótulo e me manda. Aí ele tirou foto. Aí eu falei, nossa... Ele era assim, a base do chá não vai emagrecer nada ali pra eles e prometia acelerar o metabolismo. Mas a base do chá eram as catequinas, né? São as plantas verdes, o chá verde e cafeína. Então, assim, ele não tomava café, não era habituado a tomar café. Nossa, pra ele era um estimulante hiper forte. Então, o que aconteceu? Deu um efeito pra ele, porque ele não tem lá os receptores da cafeína que a gente costuma ter quando você toma café. Quando você já toma café e vai tomar alguma coisa, alguma fórmula que tem cafeína, você vai sentir muito pouco aquilo. Porque você já está habituado a tomar o café. Ele não, ele falou, nossa, eu nunca tomei café, eu não tomo. E aí ele já, tomou isso. Então aquilo caiu. Ele falou, simplesmente ele estava com uma enxaqueca horrorosa e tudo rodando. Então ele começou a ter muita labirintite. E aí eu falei pra ele, para o chá. Porque é o chá. Aí ele falou, nossa, mas é que ela não tem nada. Eu falei, mas ela já tá acostumada. chá, é natural, né? Exatamente. Uma vez eu acompanhei um filipino que estava visitando o Brasil e ele não tomava café. Ele viu todo mundo na empresa parando na frente da máquina de tomar café. Falou, quero experimentar café. Isso 9 horas da manhã. E a dieta dele, o café da manhã dele era peixe.
É um filipino, então ele comia peixe. Sim. Nunca tinha tomado café. Já foi logo de cara no expresso. Ataque cardíaco que deu no baixinho. Cara, mesmo? até assustei. O cara ficou pálido assim, ataque cardíaco. Ele, não tô entendendo nada, meu. E a gente, quando tá em academia, eu atendo em 2 academias, você consegue ver isso muito nítido, Você né? vê quem tá fazendo alguma coisa errada que não tá bem. Com certeza. E aí você começa a ver assim, por exemplo, vamos pra aula de spinning, de bike. Aí a pessoa tá lá acelerada no último e aí você fala assim, nossa, né? E a pessoa não comeu, tá no jejum. Então, ela tá tomando esses termoestimuladores. Eles vão fazer alguma diferença na sua dieta? Enfim, isso é muito relativo. Por exemplo, ele pode te dar, é igual um cafezinho quando você toma. Ele vai tirar o seu sono à noite? Depende. Eu posso tomar café e eu durmo à noite. Você pode tomar café de manhã, ficar aceleradão o É de dia organismo todo. para organismo. É muito individual. Tudo que a gente vai tomar é individual. Então, assim, a gente precisa se perceber. Então, quando eu pergunto muita coisa pro paciente na primeira consulta, ele não sabe quase nada sobre ele. Porque ele não para pra pensar. É tudo tão automático. Quer ver uma coisa muito corriqueira que, né, a gente faz todos os dias cocô, por exemplo. Ninguém olha. Então, quando eu vou perguntar, como é a consistência das suas fezes? Olha, linda! Eu olhei pra ela. Tira uma foto, doutora. Tá aqui, olha que coisa Tá linda. cada dia Aí mais a bonito. Tati, nossa, que belo cocô! Não. É a cara do pai. Olha, tem um irmão de ontem. Olha, que lindo! Sério mesmo que você faz a pessoa fazer isso? Gente, eu faço porque assim, eu falo assim, você precisa olhar pro seu cocô, porque ele diz muito a respeito de como você está. Mas eu vou te falar que eu nunca Então, assim, sei qual que é o bom. A pessoa já dá É verdade. Não, mas aí eu tenho uma escala, que a gente chama escala de Bristol. Então eu peço pro paciente olhar e falar, qual é desses desenhos aqui o seu? A pessoa muitas das coisa vezes... legal. O pessoal olha uma mancha preta e fala, é esse. A pessoa muitas vezes olha e fala assim, ó, não sei, doutora, eu nunca prestei atenção. É constrangedor, não é? Na verdade, não, porque assim, gente, você precisa prestar atenção, sabe por quê? Porque ela pode mudar, ó. Tem paciente que fala assim, ó, eu não tenho problema nenhum intestinal. Funciona muito bem. Eu como e já vou no banheiro, eu vou 2, 3 vezes. Aí eu falo, peraí, temos um problema. É mesmo, achei que quanto mais você fosse no banheiro, melhor é. Não necessariamente, porque quanto mais você vai no banheiro, isso tá me indicando alguma coisa. Então, assim, tá muito acelerado esse trânsito intestinal. Por que está acelerado? Aí vem, ela muda de consistência? Muda. Às vezes, eu sinto que a consistência da minha fezes tá um pouco mais endurecida, mas, tipo, na terceira vez que eu já fui no banheiro, na quarta, tá mais pra aquosa. Então, assim, a gente já começa a perceber o quê? Existe aí, talvez, um quadro de desbiose, né? Que a gente fala assim, então, existe algum quadro dessa microbiota intestinal que ela já tá me falando assim, ó. O paciente pode estar com alguma má absorção, ele pode ter alguma intolerância alimentar sobre algum alimento, que é aquele alimento que ativa. Então, muitas vezes a cafeína, por exemplo, toma café, vai no banheiro. Muitos acontecem isso. Eu não posso... Tem gente que fala, toma café, me dá dor de barriga. Então, porque a cafeína acelera o trânsito intestinal. Então, a pessoa já tem uma hipersensibilidade. Então, a gente precisa prestar atenção. Não é normal, eu tenho muitas dores abdominais, eu tenho muitos gases. Por quê? Então, hoje eu investigo muito essa parte intestinal. Primeiro, eu gosto de tratar o intestino. Por quê? Ele vai modular tudo isso. O emagrecimento ele vai ser secundário a tudo isso. Porque a gente precisa arrumar o que tá dentro, né? E aí, muitas das vezes, a pessoa nem tá dando importância que ela não dorme bem, que ela não tem uma boa absorção de vitaminas, que o hemograma dela tá apontando, às vezes, uma anemia, alguma coisa assim, por conta dessa microbiota intestinal que não está saudável. Agora, voltando um pouquinho ao cocô. Uma vez um médico falou assim... Ele gostou. Não, eu gostei porque é o seguinte... Ele vai Eu também começar. gostei, eu achei interessante. E outra, eu acho que só, não interrompendo, mas é legal a gente falar disso, porque a gente tá aqui numa conversa bem relaxada, informal, né? E tudo mais. Mas eu acho que o paciente deve chegar meio tenso pra falar do cocô. Não, imagina. Não, mas olha, assim, eu tenho foto do seu cocô, olha, qual deles você reconhece? A partir de hoje você vai fotografar todos pra gente fazer uma avaliação. Não, mas um médico falou uma vez, o cocô saudável é um pastoso. Ele falou, pensa assim num purê de batata. Eu falei, tá.
Aí um outro virou e falou, não, cocô Não, eu vou te saudável... mandar a escala pra você ver como é. E aí, a partir de agora, você vai prestar atenção. Ah, vou prestar atenção. Porque você é o cara que ele deve ser assim, ele levanta, dá descarga e já vai embora. Não, eu olho, dou um tchau, obrigado. Eu tô vendo aquela sala de suspeitos da delegacia, os cocôzinhos ali assim. Qual deles é o seu cocô? Nossa. Então assim, né? Quem não deu a descarga, tá todo mundo em fileira assim, a pessoa se entregando, né? Não, é engraçado, vai. Não, mas a pessoa precisa... Gente, a pessoa precisa aí, prestar atenção. Aí vamos, pra quem tá ouvindo a gente, aí ela descobre, vamos postar a foto do cocô para as pessoas começarem a escala, como chama? Tem um nome De bonito, Bristol. né? Nós De vamos Bristol. postar. Eu vou entregar depois pra vocês. Eu tenho no meu material que eu costumo trabalhar com paciente em consultório. Isso é mando. uma merda, hein? É uma escala, tá, gente? Tá. E aí tem lá os númerozinhos e aí eu vou passar pra vocês o ideal. Aí vamos supor que a pessoa não está dentro do ideal. Aí ela tem que fazer alguma coisa. Ela consulta um médico, uma nutricionista, o que ela Cocô faz? uma pirâmide. Um Y. Cocô Y. Por exemplo, às vezes a pessoa tem muita dor, né? Pra ir no banheiro. Então, assim, eu não sinto um esvaziamento completo. Então, assim, eu vou e sinto aquela sensação que ainda tem mais ou que eu não consegui. Então, tudo isso é relatado em consultório pra gente poder trabalhar, tá? Com esse paciente. Porque Sim. existe aí algum problema que a gente precisa tratar. Então, muitas das vezes, por exemplo, hoje com a pandemia, muitos pacientes tomando medicações. Então, você pega paciente que tá tomando antidepressivo, por exemplo. Isso Então, muda. Isso muda a microbiota intestinal. Paciente que teve Covid, por exemplo, o pós-Covid tem mexido muito com a microbiota intestinal. Eu tenho um paciente que fala, realmente, depois que eu tive Covid, eu nunca mais fui o mesmo. Assim, mexeu demais com o meu intestino. Porque tudo isso, gente, vai mexer na microbiota intestinal. Então, a gente precisa tratar com uso, às vezes, de simbiótico, probiótico, tá? Alimentação. O que é microbiota? É os bichinhos que estão lá dentro fazendo funcionar? Imagina você, assim, nós temos o nosso cérebro. Hoje, a microbiota intestinal, né, onde a gente tem a parte do nosso intestino, ela está sendo estudada como o nosso cérebro. Ela tem síntese de hormônios, né, que a gente pode produzir. Então, tem muitas coisas no intestino que a gente hoje sabe que é muito importante. É o mecanismo do intestino. Então, quando diz Sim, microbiota, é isso. É isso, é o mecanismo, é a parte intestinal, mas ela precisa estar funcionando bem, né? Como esse intestino vai funcionar bem? Você precisa observar se você não por exemplo, perde pedaços inteiros da comida. Às vezes o paciente relata e fala, é verdade, eu comi tal coisa e saiu um pedaço inteiro. Por exemplo, Mastiga, milho. né? Mas às vezes, mesmo assim, você tá comendo... Aí, a verdura, por exemplo, é muito comum, às vezes, a pessoa ver, né, os fiozinhos de brócolis sai couve. inteiro. Eu não sei se vai sair inteira. Em forma de árvore de Natal, assim. Mesmo saindo em pedaços, já é um indício que tem aí alguma parte aí que precisa ser tratada. Pode começar lá na mastigação, né? Na mastigação também. Sim, hoje com a vida corrida, as pessoas acabam nem mastigando mais, né, a comida. Não, o uma celular. vez é importante, né? Uma vez. Conta até 20, pelo menos, né? Nossa, com a comida na não boca. consigo. Eu como muito rápido. Eu trabalhei na aviação, às vezes o avião descendo e você com fome, engolia tudo inteiro, né? E eu peguei esse hábito de comer muito rápido. Então, não, mas a gente precisa aprender, ou pelo menos reaprender. Vou fazer uma pergunta pessoal. Tá, vai lá, consulta. E a cerveja? E a cerveja? Fale-me sobre a minha amada e querida cerveja. Daí o paciente fala assim, posso tomar uma cervejinha no final de semana? Aí eu falo, quando começa o seu final de semana? Segunda. Na quinta-noite, um happy hour com Ué, não é? um amigo. Na sexta, doutora, às vezes eu já abro uma latinha pra relaxar e tal. A cerveja, assim como todo o álcool, né, em si, ele vai aí dar uma mexida com a parte do regime que esse paciente está seguindo. Se ele tem alguma patologia, a gente já vai excluir, né, de cara, por conta da fermentação. Por exemplo, o paciente diabético, paciente renal, não é indicado o consumo de álcool. Nossa, engraçado, né? Renal, você pensar, cerveja diurética, vambora, vamos tomar. Não, porque esse rim aí, ele já está trabalhando com dificuldade, né? Geralmente o Você vai mandar álcool. Geralmente o paciente renal já tem aí uma taxa de filtração mais baixa. E aí, assim, a gente tem que pensar que tudo é metabolizado pelo fígado e tudo é excretado pelo rim. Então, assim, ele vai fazer essa parte de excreção do que não é bom pra ir embora, né, do nosso corpo. E aí você pensa assim, coitado do meu fígado, né? Porque todo mundo faz o coração, né, como símbolo do amor. Aí eu tinha uma professora que falava, façam-no do fígado.
porque ele é assim, tudo passa pelo seu fígado, gente. O fígado é um órgão, assim, maravilhoso e ele precisa estar funcionando muito, muito bem. Inclusive tem um dito diz que quando tá de mau humor é o fígado, né? Eu acho que aí é fezes mesmo, tá enfesado, né? Não, também tem o fezes. Cocô, não, mas né? Quando o cara tá bravo assim é porque tá fazendo mal ao seu fígado, né? Vai desopilar o fígado, coisas assim. Agora eu tenho 2 questões pra você. Uma, o Covid trouxe muitas pessoas que tiveram Covid e essas pessoas estão relatando síndrome pós-Covid. Ou quem não pegou, existe alguma relação direta de você estar se nutrindo direito, comendo direitinho para ajudar a se proteger ou até mesmo para se recuperar? E depois quero falar também sobre o nosso tema que é eu posso comer de tudo enquanto estou fazendo dieta ou fazendo algum tipo de regime, mas primeiro o Covid. Vamos lá, o Covid, a gente hoje tem estudos que mostram a ação do vírus, né, nessa cascata do nosso sistema imunológico aí. Então, quanto mais a gente conseguir se nutrir, e aí a gente vai falar sobre alimentos, ok. Mas a gente está falando de uma quantidade um pouquinho, às vezes, maior do que o que a gente costuma consumir diariamente. Porque o que a gente consome diariamente nem sempre é o adequado, nem sempre a gente está apto a ter uma absorção ideal daqueles tipos de nutrientes que a gente está ingerindo. Então, o que eu falaria assim para as pessoas é se preocuparem, por exemplo, em ter uma vitamina D adequada, né? Que isso sim, hoje a gente já tem estudos que mostram essa parte aí do sistema imunológico de defesa, vitamina C e as vitaminas e os antioxidantes, né? Que a gente fala da vitamina E, por exemplo, né? Que é famosa aí por ser antioxidante, selênio, zinco. Então a gente trabalha muito com essa parte com os pacientes. Mesmo quem não teve Covid, eu sempre gosto de manipular. Eu falo que é um manipuladinho de frutas e legumes. Aí os pacientes gostam porque... que bom! Porque nem sempre a gente vai conseguir... os compostos bioativos dos alimentos, eles são mais difíceis da gente absorver. Então, por exemplo... eu vou comer tomate... Meu pai falava muito isso. Vou comer tomate porque tem licopeno e eu ouvi falar que o licopeno é bom para a próstata. Ok. Como eu vou absorver esse licopeno do tomate, né? Vou comer ele na saladinha... Eu não vou absorver esse composto bioativo dele. Quando a gente entra na nutrição funcional, a gente estuda isso. Por quê? Eu só vou conseguir absorver esse licopeno dele quando o tomate é aquecido, por exemplo. Né? Nossa, não faço a mínima ideia. Então, no molho de tomate, ou você colocar o tomate, às vezes, eles falam muito assim, doutora, por que eu vou fazer o omelete e vou colocar ali o meu tomate junto no omelete para aquecer ele no fogo? Pra gente tentar absorver esse composto bioativo dele, tá? Tem uma alquimia em cima da alimentação, então. Sim, porque o modo de preparo do alimento, gente, é tudo, né? Porque não é só você abrir e comer. Tem todo... Por exemplo, vitamina C. Tomate, tá... A laranja, ela tem uma casca, porque a natureza é sábia, né? A vitamina C, ela é muito volátil. Então, por exemplo, eu vejo às vezes pessoas que já descascam a laranja, deixa lá aberta... e vai comer depois. C vai embora. A vitamina C já foi, você vai consumir ali fibras, menos a vitamina C. Olha tá? só. Então a gente tem que começar a prestar atenção. O suco de caixinha não adianta muito, então. O suco de caixinha, né, nem sei se a gente pode falar, mas assim... Pode falar tudo. O Yakult, por exemplo. Doutor, eu gosto porque ele tem os lactobacilos vivos. Aí eu falo assim... Mas como que no mesmo negocinho, eles conseguem colocar algo... para fermentar e o açúcar junto. Porque o açúcar já é algo que quando ele chega na microbiota, ele já vai fermentar aquilo. As bactérias que você teria boas, tanto que a microbiota do obeso, ela já não é saudável por conta de tanto receber, né? Às vezes esses açúcares, carboidrato, enfim. E aí, como que eles conseguem? Ou, por exemplo, essas vitaminas assim, de A a Z. Puxa, muito legal. Eu já ia falar, não era mais simples tomar o Centro, o Tafimane e o Yakult? Não estamos garantidos? Estamos super garantidos, só que não, né? Por quê? Porque, gente, as vitaminas, elas competem por sítio de absorção. Então, a gente tem que pensar assim, como é que numa cápsula eu vou ter toda a garantia de toda a absorção de todas as vitaminas que estão me prometendo ali?
se cada uma delas a gente tem vias diferentes. E você não sabe como tá por dentro teu organismo, se você tá absorvendo ou não. Não, e a gente tem vias de diferente... por exemplo, algumas você precisa comer algo, fonte de gordura, para chegar mais rápido na corrente sanguínea. Paciente às vezes toma uma medicação, e aí se você toma o próximo daquela medicação, já inibiu. Então tem tudo isso, a gente tem a chamada... O exemplo que você deu do tomate também, que tem que ser aquecido para poder ativar. É igual a questão do vinho lá, você tem que tomar porque faz bem pro coração, e você toma um barril inteiro de vinho, não é? Pois é, vejam bem, qual o composto que eles falam que o do vinho? É o resveratrol, né? É o resveratrol. Claro, eu ia falar isso. Eu tava até com só um abraço resveratrol. Queremos você aqui, viu, resveratrol? Então, e o resveratrol, a gente tem só no vinho? Não, as uvas também, né? Então, se eu conseguir comer aí um pouquinho, uma porção de uva no meu dia, eu também tenho, né? Então, assim, num suco de uva concentrado, aquele integral a gente tem. Uhum. Então, não preciso falar que eu vou tomar vinho ou tomar 1 litro de vinho. No máximo, gente, a gente fala assim, né? Toma um pouquinho, um cálice de vinho por dia, que é o que os médicos da Associação lá de Cardiologia recomenda para o coração. Mas só que é difícil a pessoa dosar, né? Sempre vai errar a mão e aí o Rogério, por exemplo, um cálice pra ele fala assim, eu quero tomar mais cálice, já tomou uma garrafa. Mas o vinho, ainda mais com esse friozinho, né? Mas assim, então, quando a pessoa tá com a saúde em ordem, se alimenta corretamente, provavelmente ela vai ter uns níveis satisfatórios do que precisa. E aí ela tá mais protegida não só contra a Covid, mas qualquer doença, né? Os vírus, né, assim, a gente tem que pensar. Hoje a gente fala, lógico, muito no Covid, né, a pandemia, mas a gente tem outros vírus aí também, por exemplo, H1N1, né, agora com o inverno a gente tem aí as vacinas até para gripe, por exemplo, que são também vírus que podem, de alguma forma, e mexem no nosso sistema imunológico também. O exercício físico também, o pessoal que treina muito em academia, se não adequar a alimentação, por exemplo, cai a imunidade, né? Porque o exercício físico, o corpo entende como uma lesão. Principalmente quem treina bastante, então tem que se alimentar direito. Tem que se alimentar, porque é muito comum você ouvir assim, doutor, eu queria fazer academia, mas eu entro na academia, começo a treinar, eu adoeço, eu fico gripado, eu fico com dor de garganta, não consigo mais ir, um dia não vou mais. Por quê? Porque tá faltando alimento, né? Tá faltando alimento. Quando a gente ajusta a alimentação, a gente consegue manter esse sistema imune melhor, para uma resposta melhor. Porque o normal seria assim, para uma resposta imunológica do exercício físico. Eu sinto que vou adoecer como meio que você tomou uma vacina. Você sente ali meio mole e tal, naquele dia da musculação, que você tá meio arrebentado ali, mas passou. Uhum. A resposta do seu organismo precisa ser essa. Mas se você fica doente, faltou principalmente alimentação adequada. Alguma coisa tá desbalanceada aí. E geralmente é a falta, né, do alimento, porque você gastou mais, seu músculo tá tentando hipertrofiar, ele vai consumir mais glicose, não tem via ali de absorção, o que ele vai fazendo? Ele vai baixando, né? Então, por exemplo, a pessoa que fica em jejum prolongado, por exemplo, ela vai baixando a TMB dela, a taxa metabólica basal. Então, ela vai baixando, que é a lei da sobrevivência. Então, ela vai num gasto energético diminuído. Então, se ela gastasse, o corpo dela, para se manter vivo, antes gastava 2.000, 1.500 calorias, de tanto ela ficar em jejum, ele tá baixando para 900, 800. Ele vai se adequando àquela Ele vai realidade. se adequando, porque ele não sabe quando vem ali o combustível de novo, né? Agora sim, o corpo é inteligente? Por que eu tô te perguntando isso? Por exemplo, no meu caso, eu tô fazendo 2 refeições por dia, ó, consulta gratuita, né, Rogério? Lá vem. Eu faço 2 refeições por dia. Por quê? Eu estou usando Invisalign e assim... Meia calça? Não, o aparelho para os dentes, maravilhoso. Daquele que quer ficar com os dentes agora. Já tá ficando alinhadinho. Eu pensei que Invisalign você tava de meia calça. Não, Invisalign. Tá torneado. Essa aqui é Vivarina. E aí, o que acontece? Dá tanta preguiça que você tem que ficar passando fio, escovando, assim, então eu acabo não comendo mais coisas. Eu me habituei, Tati, eu almoço por volta do meio-dia e vou jantar por volta das 19 horas, 7 horas da noite. Então eu chego a ficar... Perdeu peso? Não, depois... Tô perdendo peso, mas muito gradual, bem devagar, tô sentindo isso, tô me sentindo melhor. Por outro lado, eu sei que eu fico 16, 17 horas sem comer, né? E aí, se a gente for fazer aí o adipômetro, com certeza eu vou achar Tem aqui a taxa de gordura mais alterada. Meu cutâneo, minhas regras, né, Rogério? Ninguém fica medindo as minhas dobras cutâneas, não. Não, aí a próxima é só em consulta. Aí
A gente faz as medições. Guarda esse cutâneo aí, por favor. Tô te mostrando aqui o que você acha. Não. Mas tem que tomar cuidado, tá? Não é interessante você fazer esse tipo de jejum aí muito prolongado. Eu adoro ficar assim. Eu fico à base de café tranquilamente. Com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar. Então tá bom. E assim, mas eu como salada, eu como peixe, como carne, Você como tá de bem. tudo. Essa olheira vindo até quase metade da Não, bochecha tá ótimo. Tá aqui, mas isso é falta de dormir. Fui dormir tarde. Mas assim, ô Tati, aí a outra crença é o seguinte, porque eu quero emagrecer ou porque eu tô com algum problema, sei lá, eu tenho que restringir a minha dieta. Alimentação. Né? Cortar os carboidratos, né? Que a pessoa corta o carboidrato. Corta tudo. O coitado do carboidrato, ele virou um vilão, gente. Aí a gente fala que agora temos até carbofóbicas no Instagram. Temos blogueiras que Não são pode, contra o carbo, né? Arroz não faz mal, a farinha não é a mesma da sua avó. Tudo isso hoje a gente ouve. Tem aquela Farinha da sua avó. Não é a mesma. O trigo hoje não é o mesmo. Farinha branca faz mal, é um veneno, tudo que é farinha branca é tudo que é branco, como que é? Atua como igual cocaína. Então... cocaína, açúcar e farinha de trigo. Nossa senhora, gente. Aí eu fico até triste Tem gente porque... cheirando farinha de trigo agora. As pessoas, elas enlouqueceram, na verdade, com a parte alimentar, né? E acho que a pandemia, ela trouxe muito mais loucuras. Por quê? Porque a pessoa adquiriu peso. Nós já estamos ali no segundo ano, né, da pandemia. Muita gente no home office, comendo loucamente em casa, não consegue se adequar à rotina de casa, porque aí a pessoa, ela levanta e ela já tá ali de pijama trabalhando. O Fandango está chamando lá no armarinho. Aí ela pega a primeira bolachinha que ela vê de manhã, aí mais umas fatias de pão. Tem uma paciente que fala assim, enquanto eu tô na reunião à tarde, eu tô ali, né? Hoje de a manhã manteiga, eu fiz. O pão, e ela falou que ela perde as contas de quanta fatia que ela já Hoje eu fiz foi omelete comendo. com ovinho, omelete com ovinho de amendoim, ficou uma delícia. Ovo de amendoim. Aqueles que vem a casquinha branca, né? Imagina que beleza. Ficou Uma delícia. Mas outra coisa que comentando o que o Fábio falou, ele falou da dieta que ele tá fazendo e tudo mais. Não é dieta, né? Eu me acostumei a ficar assim. Ele se acostumou, mas nós que passamos já dos 32... Nós que passamos dos 25. Passamos dos Boa, 25. eu gosto de quem já passou dos 32. Então. Na verdade, dos 25, tá, gente? Porque a partir dos 25 anos a gente também já suplementa. Olha só. Então, é muito mais complicado. Quando eu era moleque, eu assistia a sessão da tarde chuchando o bis na lata de leite moça e beleza. Era uma caixa de bis chuchando lá no leite moça. Mas sabe o que eu acho também? A gente vê muito isso, né? Hoje... quando eu era mais jovem, eu fazia isso, fazia aquilo. Mas eu acho que a gente também não tinha tanto acesso à informação. Eu me lembro que meus pais, era bem difícil, assim. Hoje eu vejo meu filho de 6 em 6 meses, tá fazendo exame de sangue, o pediatra pede não sei o quê. E a gente tá sempre acompanhando se tem um colesterol alto, se tem um triglicerídeo. E no meu tempo, nossa, eu ia fazer exame de sangue... Raramente. E o acesso também, né? A Coca-Cola era só no sábado. Raramente. Então eu não sabia, por exemplo... rezava pra ser uma vez na vida. Mas eu não sabia, por exemplo, se eu tinha algum colesterol quando criança alto, né? A gente fala assim, eu comia de tudo e tava tudo certo. Mas também não sabíamos se estava ou não. Hoje a gente já sabe. Mas antigamente você fazia um exame de sangue pra saber se você tava com reumatismo, uma coisa assim. Não era pra saber essas coisas, né? Isso, mas hoje a gente tem muita criança, né? Com triglicerídeo aumentado, com colesterol aumentado, com a glicose alterada. Crianças que estão aí se tornando obesas também por causa da pandemia, falta de atividade física. Triglicerídeo, é isso? Isso. É a gordura do vegetal ou não? Não, o triglicerídeo, ele vem, quando ele vem aumentado, geralmente na parte alimentar, é a ingestão aí um pouco exagerada da parte de açúcar, carboidrato, dos refinados mesmo. Então a pessoa está consumindo em excesso, né? E o colesterol, muito da gordura animal também. E o do vegetal da qualquer? Carne. Não, na verdade, assim, a gente vai trabalhar mais no colesterol, você vai ver o que o paciente está consumindo na via alimentar. Nem sempre também é só o que o paciente consome. Muitas das vezes também, por exemplo, você pega um colesterol 250, né, 280 ali alterado um pouco. Pode ser que o paciente emagreça, faça uma adequação na alimentação e vai descer. Se você pega um paciente que já vem com 400 de colesterol, 500, ele precisa entrar aí com uma medicação, um uso de alguma estatina
para ajudar. Porque às vezes nem sempre é um paciente que, por exemplo, é obeso. Eu já peguei paciente eutrófico com colesterol muito alterado. É isso que muita gente fala, eu sou gordinha, mas meus exames estão perfeitos. E o outro é magro e tá com porque alterado. O fígado ali, né? Alguma desordem que a pessoa tem e alguma produção do próprio organismo dela. Então, algum fator genético também, ou o pai tem, ou a mãe. Então, a pessoa precisa ficar aí atento. Nem sempre, gente, porque o indivíduo é obeso, ele vai ser metabolicamente não saudável, né? Então, somos assim, um universo de pessoas, né? Cada um é totalmente diferente. E aí do outro. volta, né? Quando a gente tá falando assim dessa parte de alimentação, né? É uma questão de saúde e não essa questão estética. Pra ser magro, não é isso. É ser saudável. Não. Né? Sim, aí até o que ele falou, né? Então, assim, passei de 30 anos, de 40 anos, a gente precisa se preocupar com a parte de massa muscular, né? Então, quando eu vou atender, eu tenho muitas pacientes, por exemplo, no período de menopausa, né? Então, 55 anos, acima de 60. O que a gente visa nesses pacientes? É sim a gente manter a massa muscular. Então, independente, assim, de um corpo, né, saudável, eu quero ficar magrinha e tal, não. A gente precisa manter massa muscular. A estrutura muscular. Porque a gente precisa pensar nesse indivíduo daqui 20 anos e evitar o quê? A sarcopenia, né? Pelancudo. Que é a perda de função, na verdade, de membros inferiores, por exemplo. Então, a pessoa não se levanta, não se deita. Você vê que o anda. idoso, ele já é frágil, né? Então, ele levanta com dificuldade. Muitas das vezes, ele precisa se apoiar, ele anda devagarzinho, ele tem muita queda. Então, às vezes, o idoso, ele morre em decorrência de queda. É verdade. Porque ele cai muito. Por que ele cai? Ele não tem mais massa muscular. Ele tá ali só com esqueletinho. Então, aí o paciente, quando eu atendo com 50 anos, fala, nossa, é verdade. A minha mãe tem 80 e ela tá com a perninha assim bem fininha, ela não consegue mais se levantar então. Então você já tem essa também predisposição e a idade faz isso. É verdade. Então a mulher depois da menopausa, que cai o estrogênio, começa aí a ter a perda. Perda bem acentuada. Nós tivemos aqui a Cris Fuoco, que prepara pessoas e fala, você precisa envelhecer com qualidade, tá? Realmente com essa estrutura. Eu falo assim boa. pro menino que me dá aula, né? Até ele deve, depois eu vou falar aqui pra ele ficar me ouvindo. Luiz. Um abraço pro Luiz. Um abraço pro Luiz. O Luiz já me dá aula, já vai fazer uns 3 anos. Aí eu falo que o objetivo maior é assim, eu quero envelhecer com saúde. Então eu quero sentar e levantar sem precisar me apoiar nas coisas, sem precisar pedir ajuda pra ninguém. Tá, estrela com 90 anos deve ser demais, hein? Você já pensou? Opa! Olha, pra se limpar a bunda já vai ser o máximo hoje. Não, porque, gente, a gente tem uma perda a partir dos 40 anos de 40% de massa muscular. Aos 70, 70%. É muito acentuado. Precisamos realmente tomar cuidado com isso. Agora, Tati, muita gente deve estar aqui curiosa para saber, fala, poxa vida, eu queria saber mais, queria cuidar da minha saúde. E vocês estão ouvindo a gente, não tem ideia do que é o cabelo desta mulher. Maravilhoso. Ela inteira é maravilhosa. Ela é, mas assim, o cabelo chama tanta atenção. Eu falei, geralmente a gente diz, quem tem um cabelo bonito deve ter uma boa saúde. Se vocês verem o tamanho do cabelo dessa mulher, quanto brilha, vocês vão falar, que o pessoal pergunta pra mim se é meu mesmo. A primeira pergunta, eu ouço isso quase todo dia, viu? De homens e mulheres no consultório. Doutora, seu cabelo é seu? Não é aplique. Que deselegância perguntar isso. Porque eu acho que as pessoas não estão acostumadas a ver cabelo muito comprido. E meu cabelo cresceu muito também, viu, gente? Com a pandemia, eu acabei não indo mais no salão, então deixei crescer. Quando ela entrou, ela veio varrendo o chão de tão comprido. Eu vou virar Rapunzel, né? Rapunzel. Não, aí depois a gente doa, né? Depois quando cresce muito, a gente corta e faz lá pro Rapunzel Solidária. Agora me diz, querem encontrar você, como é que faz? Podem me encontrar pelo Instagram, então, @TatiAmalfi, AMALFI. Tá? E lá no meu Instagram podem me mandar direct, que eu respondo todo mundo, às vezes demora um pouquinho, mas eu acabo respondendo. E aí tem lá, agora eu vou colocar, já vou deixar um link na bio para as pessoas clicarem também, já cai no meu WhatsApp. Maravilhoso. Posso mandar uma foto da minha barriga? Pode mandar uma foto da barriga. Achei que já ia mandar a foto do cocô. A foto do cocô. Só dá uma olhadinha aqui pra mim, por favor. Não, mas você sabe que tem paciente que depois fala assim, nossa, doutora, agora eu identifiquei, viu, o meu na escala. Eu comecei a olhar, realmente fez sentido. Vamos fazer uma camiseta, eu sou o cocô número tal. Gente, vamos prestar atenção
no cocô. É um dos sinais, É né? um dos sinais. Tati, maravilhoso. O tempo aqui passou tão rápido que a gente nem Excelente conversa. percebeu. Foi muito Excelente bacana, conversa. sem dúvida. Fica aberto o convite para outra hora a gente falar mais sobre tudo isso. Vocês que ficaram curiosos, podem mandar pergunta, escrevam para Tati, façam consultas. Vamos pensar que a população vai envelhecer cada vez mais, né? Ficar mais longínquo, né? Exatamente, e precisa envelhecer com saúde. Exatamente. Exato. Tati, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada a vocês. Foi Adorei demais. estar aqui. Nós Por também. favor, me convidem mais vezes. Com certeza, com certeza. Que eu quero vir aqui só pra gente bater papo, né? Vamos então- falar. Mas aí a gente muda a pauta pra senão o pessoal fala, nossa, de novo, ela vai Não, querer vamos falar de cocô. tudo. Não, pior que vamos fazer um podcast só do cocô. Que cocô é o seu na escala? A De porta... Bristol. Ou então, qual é o seu cocô na escala Qual é o seu Richter? Bristol? Na escala Quanto Richter. você vibra na bacia? Qual é o seu Bristol? Seja sempre muito bem-vindo, a porta está sempre aberta. Muito obrigada. Pra você que curte o Quem Pode Podcast, não esqueça de seguir a gente nos Pra você que não curte também. Sim, nas principais plataformas de podcast. Escreva pra gente, mande áudio. Se você mandar áudio, a gente vai publicar. Manda sua sugestão, quem que você quer que a gente entreviste, qual o tema também. Exatamente. Este é um podcast democrático onde você também pode ser parte dele. Exato. Muito obrigado, Tati. Muito obrigada. Muito obrigado, Rodião. Muito obrigado, Fabito. Muito obrigado a quem está nos ouvindo. E até a próxima quinta-feira. Tchau! Beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço.